Ministério Pastoral e Aconselhamento, capítulo 4, cultivando um ambiente saudável no lar. A questão de filhos, esposa e relacionamentos familiares. O mundo todo não vale o meu lar, é um dito popular. É muito difícil achar um obreiro, um líder, um pastor, um ministro que não tenha conflitos no lar, que fique muitas vezes dividido entre a família e a igreja, entre a família e a obra de Deus, né? E alguns ficam mais sobrecarregados ainda porque tem que ainda trabalhar para se sustentar. E como é que podemos resolver essas questões todas? Não é fácil, né? Experiência própria de 34 anos. As atividades do ministério trazem muitas pressões sobre o obreiro e sua família. Tem a pressão interior da consciência, a pressão do lar e a pressão do próprio ministério. E por vezes esse conflito, essas pressões são tão grandes que uma das partes acaba arrebentando. É muito comum hoje líderes, pastores com burnout, né? Que se queimaram por causa dessas pressões. A primeira pressão que vamos tratar é a pressão da congregação. Se ele dedica parte, o obreiro dedica parte do seu dia para o estudo, para a oração, e não comparece ao escritório da igreja, muitas vezes alguns vão pensar que ele é preguiçoso. Se ele se dedica a visitar, a visitação, eu acho que isso não é um princípio muito claro, né, na Bíblia, que o pastor tem que visitar cada membro da comunidade. Tem os casos, né, de enfermidade e coisas assim, mas essa é uma herança que muitas vezes os evangélicos nós recebemos da Igreja Católica, dos padres, né? E se ele fica focado o tempo todo nisso, ele não vai se dedicar à palavra e à oração, que é a principal tarefa para que ele possa ser bem-sucedido na ministração do Evangelho e na ministração das pessoas que ele lidera, né? E algumas igrejas valorizam o obreiro, outras pelo que ele faz, outras pelo que ele é. E se nesse meio de tudo o casamento não vai bem, ele fica desqualificado para exercer o ofício e vai ser uma batalha, né? Com problemas em casa, muitas vezes ele foge para a igreja e ele foge dos problemas e nunca o contrário, né? Vale a pena um comentário sobre visita, né? Então, é muito, muito importante o pastor, o líder, o obreiro, conhecer os seus liderados e, eventualmente, o perigo, muitas vezes, é levar os irmãos a ficarem dependentes de visitação, né? Uma coisa é você, eventualmente, visitar, tomar uma refeição na casa de alguém ou receber alguém. Outra coisa é isso ter que ser uma obrigatoriedade. Eu penso que, ultimamente, isso não está sendo muito comum, porque, ao longo dos anos, o próprio estilo de vida das pessoas tem
dificultado essa coisa, porque muitas vezes o marido e a mulher trabalham, os horários, né, as demandas da TV, das outras coisas aí por aí. Mas isso acontece, né? E aí a gente precisa ter sabedoria para equilibrar as coisas. Segundo ponto é ser pressionado pela consciência, né? O trabalho de um líder é totalmente diferente, o trabalho de um obreiro cristão, de um ministro, é totalmente diferente de um executivo ou de um empregado, né? Porque esses aí, eles retornam para casa depois do expediente. Enquanto nós não temos esse expediente, muitas vezes somos instados a atender, a socorrer alguém pela noite, de madrugada. Isso pesa no ministério, especialmente dos mais jovens, né? E muitos passam o dia todo atendendo demandas da igreja e se trabalham no local de reunião, onde a igreja se reúne, fica mais difícil, porque aí vai ter falta no lar, né? E às vezes vão chegar tarde em casa, os filhos dormindo, a mulher já cansada. E o domingo, então, né, que ele vai ter que se desdobrar, porque o domingo é o dia mais complexo aí na vida de um ministro. E se ele tira um dia de descanso na semana, uma segunda ou qualquer outro dia, tem sempre essa demanda, né? Se aparece alguma emergência, ele está lá. Então, ele fica, né, pressionado pela consciência: devo atender alguém no meu dia de descanso ou não? Então, fica essa coisa forte aí, que desequilibra a vida do ministro, a vida espiritual, inclusive. E depois também ele pode ser pressionado por princípios bíblicos, né? A Bíblia diz que quem segue Jesus deve aborrecer pai, mãe, filhos e amar o Senhor sobre tudo, né? E muitas vezes alguns não resolvem claramente essa questão teológica e abandonam os pais, abandonam os parentes, sacrifica a família, né? Como exemplo que eu dou de um obreiro, um pastor famoso que visitou a igreja, ele disse: um dia meu filho perguntou à minha mulher: mãe, quem é esse tio? E ele se orgulhava de passar 3 meses no ano em casa. E depois disso, eu vi que a vida dele virou uma bagunça, ele já estava com o 3º casamento. Então, os princípios bíblicos têm que ser entendidos, compreendidos e vivenciados. Quando Jesus falou: quem aborrecer pai e mãe é o que ama pai e mãe mais do que a mim, não significa que você não vai amar seu pai e sua mãe, ou sua mulher e seus filhos. Aliás, quem perder sua casa perde tudo, não é? Então, como a gente encontrar soluções para essas coisas? Primeiro, ao ser pressionado pela congregação, pela consciência, por princípios bíblicos, ele precisa achar, o ministro precisa achar um equilíbrio, né? No primeiro tipo de pressão, ele tem que aprender a se liberar das pressões da congregação, né? Porque essa é uma armadilha que muitos caem, e às vezes até os mais experientes. Leva em conta demais o que os irmãos pensam e dizem a respeito dele. E no decorrer dos anos, isso vai pesando
no coração. Isso aconteceu com Saul, né? E foi pressionado pelo povo e querendo provar que ele era um homem de Deus, caiu na armadilha. A armadilha de dar ouvidos ao povo e desobedecer a Deus, né? Então ele pisou na bola, porque Samuel falou para ele esperar 7 dias, né, para fazer um sacrifício, e no 7º dia, né, que era o último dia, por sinal, mas ainda não tinha acabado os 7, ele, vendo que o povo estava se espalhando e que Samuel não chegou no último dia, que a tentação, a provação foi o último dia, né? Ele pegou, pressionado, ele tomou uma decisão errada, fez uma coisa errada, e depois ele fala para Samuel que ele pecou, que ele transgrediu o mandamento do Senhor, porque ele temeu o povo e deu ouvidos à voz do povo. Mas aí ele quer que Samuel o honre diante do povo, diante de Israel. Está lá, essa história está em 1 Samuel 15, né, nos versículos 15 e 30. Né? Então, cuidado para não ter medo do povo, se você é chamado aí para o ministério. O povo, ele muda de ideia como o vento, né? E nunca vai ficar satisfeito por melhor que seja o pastor, se for esse tipo de povo. Então, o obreiro, o ministro, precisa ser firme com o propósito de Deus e conduzir o rebanho dele como Deus quer, não como o povo exige ou demanda. A expressão voz do povo é a voz de Deus não tem nenhum fundamento bíblico, não se encontra de modo nenhum nas Escrituras. Bem o contrário, muitas vezes o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o, instado ou instigado pelos líderes judeus no dia da crucificação do nosso Senhor. Aí tem outro ponto, que são os vícios congregacionais, né? Algumas igrejas parecem mais clubes do que igreja. A diretoria é o poder legislativo, o pastor é o poder executivo, e há uma confusão disso, né? Não segue os princípios bíblicos, né? A igreja esquece muitas vezes que a igreja é a igreja de Deus, que é Ele que dá as direções pela sua palavra, né? E esse tipo de vício só pode ser expulso do nosso meio se há uma liderança plural, onde a igreja é liderada pelos presbíteros, né? Que são vários, todos são pastores. Normalmente entre os presbíteros tem um que lidera, né? Mas isso livra os líderes e a igreja de cair nesse tipo de conflito, né? Esse tipo de vício, de ser um clube, de atender a demanda do povo, de ouvir a voz do povo, né? Esse tipo de igreja-clube é muito bom para o mundo, né? Muita gente gosta desse tipo de igreja, mas não é como Deus planejou o seu corpo, sua igreja, para funcionar. E esse governo espiritual bíblico é o modo como Deus planejou que fosse. Um presbitério, diaconato, presbíteros liderando, diáconos servindo, um equilíbrio harmonioso aí. Quando o líder, o ministro, é pressionado pela consciência, ele precisa de uma solução, né? A igreja precisa entender que o pastor, o presbítero, não é uma pessoa qualquer,
não é um empregado da igreja. Ele, diferentemente de um membro, ele às vezes dorme, os horários são diferentes da maioria, e ele deve ter liberdade de administrar o seu tempo e não se submeter à pressão dos membros da igreja, né? Se o seu ministério requer longos períodos da noite, ele deve dormir até mais tarde, né? Ele deve ter um dia de descanso, ele deve tirar férias, pelo menos uma vez por ano, e se possível sempre de 30 dias. Algumas igrejas consideram férias dos pastores como um pecado capital, né? Então, se você vai viajar, você deve viajar para ministrar em outro lugar. Isso tem essa expectativa. Muitas vezes aconteceu isso comigo também, né? Às vezes você está tirando um tempo de descanso e, que Deus vai te usar, não sei o quê. É uma coisa incrível. Então, a igreja precisa ser ensinada sobre a importância da família, né? E até exigir que os seus presbíteros, seus líderes, gastem tempo com a mulher e seus filhos, né? E é importante que isso aconteça para valorizar a família, valorizar o tempo de qualidade, né? Quando a igreja faz isso, os obreiros, os presbíteros, os que estão envolvidos diretamente na obra vão ter um alívio forte, e essa dificuldade, esse desequilíbrio entre servir a Deus e a família, né, vai estar mais equilibrado, né? Não vai sofrer tanto com isso. A pressão dos princípios bíblicos que muitas vezes os líderes sofrem, os ministros, também vira um problema de consciência que precisa ser administrado. A consciência está sempre aí, nos pressionando, né? A igreja está pressionada pelas religiões ao redor, como a igreja católica, a questão por exemplo, da pobreza, né? Se vai poder ter salário ou não. Então, a teologia de Roma, da igreja romana, ensinou que a pobreza é importante para a salvação, né? Então, os padres aí não vão ter salário. Eu não sei como é exatamente hoje, né? Mas esse espírito de miséria, de pobreza, também afeta a consciência do obreiro. Ele vai ficar em conflito quando ele tem, especialmente se ele tiver salário, quem é que vai colocar os valores, como é que vai ser. Tudo isso deixa a consciência dele pesada. Achamos que a melhor maneira de estabelecer isso é num consenso plural e, se possível, com um auxílio apostólico de pessoas de fora que tenham voz apostólica sobre a igreja local, né? Isso ajuda muito a resolver esses conflitos econômicos e familiares também. E essa pressão, né, da consciência, ele perturba o líder, sua mulher especialmente, né, especialmente quando os dois trabalham lado a lado e tem uma remuneração dos dois, né? Então, tem esse conceito errado aí, que a esposa do líder, ela tem que cuidar das crianças, ou tá no louvor, ou tocar piano, etc. E isso tem sido um problema sério. Ainda que, por exemplo, minha mulher já liderou
ministério infantil e tudo isso, não foi por causa dessa pressão, mas porque ela amava fazer isso, né? Então, essa pressão aí faz com que muitos obreiros se afastem dos seus parentes, né? De pais, de sogros, outros familiares, e às vezes ele vive isolado da família talvez secundária, né? E muitas vezes não entende o que Jesus falou, né? Se alguém vem a mim, em Lucas 14, 26, não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, que é um chamado discipulado, que temos que optar entre a família e os relacionamentos familiares de Jesus. Mas quando a família se converte, paga o preço do discipulado, como é que fica? E também, né, quando Jesus diz isso, de abandonar, eu entendo que quando a família começa a se tornar um empecilho para o reino de Deus, né? Um empecilho para o próprio irmão, para o próprio líder, o próprio ministro, desenvolver a sua salvação e a de outros, né? Então, tem que ter sabedoria para não abandonar e tem que amar na proporção bíblica, né? Ao tratar da vida da igreja, do chamamento ministerial, Paulo, ele usa um critério para administrar isso. Ele diz, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou outro mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, tem horas que o obreiro, o ministro, vai ter que abdicar de coisas do ministério para poder cuidar do pai e da mãe, quando idosos, né? Sustentar, ajudar financeiramente, socorrer, estar com eles. E se você não puder cuidar do seu pai e de sua mãe, você vai estar com problemas aí, né? Porque o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. Então, vocês compreendem o equilíbrio entre o que Jesus falou e o que está escrito, né? Jesus, de modo nenhum, não tirou o mandamento do foco, o mandamento de honrar pai e mãe, né? Além de tudo isso que a gente já falou, né, no caso dos obreiros e cristãos, tem a questão de viagens. Muitas vezes um ministro que prega fora, ele está viajando e se a mulher vai, não vai, se a igreja paga, a viagem não paga, como é que funciona essa coisa, né? Então, na minha experiência pessoal, já viajei muito, algumas para ministrar, outros para ser ministrado, e na maioria delas, quem arcou com essas despesas fui eu mesmo, ou amigos, ou um outro irmão, mas não me lembro nunca de ter usado recursos da igreja para viagens. Mas, né, e algumas a minha mulher foi, outras não. Então, a questão é ter isso bem firme e equilibrado, né? Outra questão para o obreiro são os horários, né? Muitos obreiros, muitos ministros caem nisso, né? Não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar, fica uma coisa desequilibrada, a família sofre, se ele sai com a mulher para fazer alguma coisa, aí tem uma reunião aqui, outra ali, e o domingo, então, ele vai ficar muito sobrecarregado, né? Então,
cuidado com isso, essa rotina. Tem que ter sabedoria para equilibrar essa coisa dos horários do obreiro com a sua família. Ele deve ter tempo com a sua família, né? E finanças é a grande problema que a gente já tratou no capítulo anterior, né? O salário é suficiente, não é? A igreja vai cobrir tudo, não? Ele trabalha, não trabalha? O que penso é que a igreja não é uma empresa, né? Então, a prioridade da igreja são pessoas, não são obras, coisas, né? Então, isso precisamos ter muita discernimento, sabedoria em relação a finanças para estabelecer tudo, como eu já até disse antes, né? Em relação a salário, tudo isso. Muitas vezes a visão, né, e a espiritualidade ali no casal tem diferentes níveis, né? Às vezes o marido alcançou um nível que a mulher não alcançou, ou vice-versa, né? Então isso acontece. Eu fui pregar numa determinada congregação onde quem liderava era a mulher e o marido era pastor em treinamento, e ela exortou o marido durante o culto. Obviamente, eu disse comigo mesmo, aqui eu não prego mais, a coisa está desequilibrada. Então, tem que ter temor do Senhor e estabelecer os princípios de acordo, né, com a palavra de Deus. E para ter soluções para as crises e para tudo que acontece entre o ministério e a família, então o pastor, o ministro, ele tem que planejar e compartilhar com a sua mulher, né, sobre os rumos da igreja, né, ter tempo para conversar sobre o assunto, não deixar ela alheia a essas coisas. Outra coisa, ele deve ter descanso pastoral, né, deve ter um dia pelo menos de folga, deve ter noites para ter tempo com seus filhos e tudo, não deve ficar alheio ao que está acontecendo, né? Tirar férias, isso é muito importante. Outra coisa, quando há uma demanda de hóspedes ou pessoas que vêm a convite da igreja, então tenha uma pressão para que esses hóspedes fiquem na casa dos obreiros, né, dos ministros. Então deve ter equilíbrio para a igreja toda poder hospedar, não apenas o pastor. Eu mesmo tenho hospedado ao longo dos anos muitas pessoas, né? E a gente precisa ter sabedoria também nessa área, né? Receber hóspedes que fazem parte da sua família, e não tem nada errado de você ter hóspede da sua família e não poder hospedar visitantes da igreja. Isso aconteceu comigo recente. Bom, o pastor ministra a pessoas, não a objetos, né? Se ele trabalhasse numa fábrica, ele estaria, né, chegando em casa com vontade de conversar e tudo. Mas como às vezes ele passa o dia falando, etc., no caso do ministro, orando, pregando, e às vezes ele chega em casa e não quer conversa. E a mulher, né, vai se ressentir disso e vai queixar disso, e isso vai ser um problema sério no casamento. Então, para ter solução, só diálogo.
né? Então, cuidado para você não perder a, a sua paz com a mulher se torna ciumenta em relação à igreja, né? Ou a mulher tem necessidades e o pastor não a supre, né? Dando ouvidos à sua mulher. Então, como é que isso pode ser ajudado, né? Quando o ministro vai aconselhar alguém, é interessante ter a mulher junto. Na verdade, eu mesmo, muitas experiências fantásticas de aconselhar junto com minha mulher, né? Porque ela tem esse dom de discernimento, essa sensibilidade, né? E ela ajuda muito nisso. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor te abençoe, te dê graça, sabedoria e te leve para o reino dele. Obrigado por ter assistido até aqui e continuamos nessa batalha. Fica na paz, o Senhor te revele, te dê graça, sabedoria, e se você for chamado, que você tenha um lar saudável para poder glorificar o Senhor. Fica na paz. Um grande abraço.